Marcos Rodrigues, vamos abrir esta edição falando também de uma operação realizada nas primeiras horas de hoje aqui em Maceió, que teve como objetivo de fiscalizar ferros velhos, que estão adquirindo inclusive cabeamentos e fios roubados e furtados aqui na nossa capital. Esses delitos estão causando prejuízo e muito transtorno também na iluminação pública do nosso estado e nas redes de internet e das residências também. Nós acompanhamos mais cedo, inclusive com a nossa equipe, com o repórter Igor Albuquerque, ele que conversou com o delegado Tiago Prado, que explicou como funciona esse esquema e nós vamos acompanhar agora. Olha só o material apreendido. Tem fios e cabos de alumínio, todos apreendidos nessa operação que foi deflagrada hoje pela manhã. Quem vai trazer mais detalhes para a gente da operação é o delegado Tiago Prado. A operação Curto Circuito teve o objetivo de inspecionar ferros velhos que ficam situados ali no bairro da Levada, no entorno do mercado da produção, que há muitas denúncias de aquisição de materiais roubados, furtados, né, tanto da rede elétrica, como cabos de cobre, cabos de alumínio que servem para a condução de energia elétrica, como também conectores de aparelho de ar-condicionado, tendo em vista a alta quantidade de furtos de aparelhos de ar-condicionado por esses dependentes químicos, né, em situação de rua que cometem furtos diariamente. Então, em 2 desses estabelecimentos inspecionados, nós encontramos farta quantidade de cabos da própria concessionária de energia elétrica que atua aqui no estado de Alagoas, a Equatorial. O responsável pela empresa, inclusive, foi até o local, confirmou que se trata realmente de um cabo próprio da Equatorial. E, além disso, em um dos estabelecimentos encontramos ainda 3 simulacros de arma de fogo do tipo pistola e um revólver calibre 38, que demonstra aí suposto envolvimento até mesmo em crimes de roubo aqui na capital. Razão pela qual esses 2 proprietários de estabelecimentos foram trazidos aqui para a delegacia e estão sendo autuados em flagrante delito pelo crime de receptação qualificada e posse ilegal de arma de fogo. Depois que eles adquiriam esses produtos, esses fios, esses cabos, qual era o trabalho? Eles vendiam, eles faziam uma reciclagem? Isso, eles compram desses indivíduos que cometem furtos e posteriormente revendem para empresas que trabalham com esse reciclado, né? E aí eles vão manipular esse material, né, para retornar ao mercado através das fábricas, né? O problema de tudo isso é que acaba alimentando uma rede criminosa, pois muitos estabelecimentos comerciais, muitos proprietários, muitas pessoas que estão nos assistindo aí têm suas casas arrombadas, seus comércios arrombados por esses dependentes químicos que pegam esse material, levam para lá. Então, enquanto essa receptação alimentar essa rede criminosa, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas. O pessoal também que de repente for adquirir esse tipo de material em alguns ferros velhos, como é que pode fazer para se resguardar? Pedir de repente a nota fiscal do produto? Isso, né? Toda transação financeira, ela, de compra e venda de bens e serviços, ela tem que ter nota fiscal, tem que ter documentação, né? E a gente adverte também aos proprietários desse tipo de ferro velho, dentre outros estabelecimentos congêneres, a não adquirir materiais de pessoas em circunstâncias duvidosas, porque aí assume o risco, é o caso aqui, né? O proprietário aí assumiu o risco de comprar esse material sem procedência. Ele não tem nota fiscal de absolutamente nada aqui, de nenhum aparelho de ar-condicionado, de nenhum conector de cobre, de nenhum cabo de energia elétrica, até porque é próprio da concessionária. Então, desse modo, ele está sendo autuado por essa razão. Então, eles vão ser autuados também por receptação? Receptação qualificada, que é aquele crime que prevê a conduta criminosa daquele que compra material roubado para revender no seu estabelecimento comercial, que é o caso aí, né, de um ferro velho. Quem tiver mais informações, de repente, de outros ferros velhos que estão passando por essa mesma situação, comprando de maneira ilícita, né, do crime, como pode ajudar a polícia nas investigações? Pode agir através do Disque Denúncia, né? A colaboração é muito bem-vinda, muito importante para que a gente possa ampliar essa repressão ao crime aqui na nossa cidade e, com isso, a gente frear também a quantidade de furtos e roubos na capital alagoana. Para a gente encerrar, delegado, qual o destino agora desses cabos, desses fios? Bem, os cabos que pertencem à concessionária de energia elétrica, a gente faz a devolução imediata já para essa concessionária. Os conectores, os aparelhos de ar-condicionado, a gente tenta identificar os proprietários e, além disso, também a arma de fogo a gente encaminha para a perícia para necessidade de constatação. Maravilha. Muito obrigado, delegado, pelas informações. Então é isso, operação que iniciou hoje pela manhã e, claro, a população pode ajudar com outras informações através do Disque Denúncia, tá bom? Volto com vocês aí no estúdio.
E as últimas informações, Marcos Rodrigues, sobre esse assunto, elas dão conta de que 2 pessoas já foram presas. Vamos imaginar, Marcos Rodrigues, o prejuízo que causa para as pessoas que cometem essa prática, furto em cabeamento. E, além disso, quem compra? Os receptadores, que também podem responder criminalmente, Marcos. É a máfia do cobre, né? Ela não é nova, todo mundo já conhece, sabe que isso acontece também na capital e na área metropolitana. Só tem roubo porque tem quem compre e só fazem isso porque a legislação é muito branda. Todo esse trabalho que você está vendo aí, o delegado Tiago Prado, da sua equipe, o levantamento, tudo que vai ser feito, quando vier para ter uma punição, se chegar em nível de justiça, é menos de 5 anos, você sequer cumpre atrás das grades. E aí o resultado é que volta a delinquir da mesma forma. Tem uma questão de dependência química também, onde o dependente químico sabe aonde tem o fio, se arrisca para ter esse comércio de quem compra. Agora, é possível que com a demonstração, com a divulgação, com a intensificação das operações, dê uma recuada. Mas quando um deixa de comprar, outro assume também essa função. O que eu tenho defendido, Viderlan, tá, em outros ambientes, você também que acompanha em outros programas, é mudança na legislação. Todo mundo que tiver algo assim e for reincidente, você perder a capacidade de trabalhar com a sua atividade. Se você trabalha com ferro velho, se tem uma regra mínima para que você possa fazer esse trabalho dentro da legalidade e você descumpre e é flagrado uma vez, sim, que a legislação possa cassar o seu direito caso você seja reincidente. Porque muitos já são reincidentes. Então, essa é uma situação lamentável, parece uma bobagem, isso pode provocar prejuízo para o empresário que fez compras e está lá com um produto dentro do congelador, dentro do seu freezer, isso vai deixar semáforos sem energia, você voltando do trabalho pode ser atropelado, né? Pode passar lá no cruzamento e não funcionar, tá certo? Pode afetar casas de famílias que têm pacientes que estão lá com home care, e precisa de equipamento elétrico para garantir a sua própria vida. Então, a gente não está diante só de um roubozinho de cabo de fio elétrico, não. Tem uma questão social, policial, que pode, inclusive, levar à perda de vidas. E é muito importante essa sua observação, Marcos, colocando, inclusive, já algumas medidas que alguns países, inclusive na Europa, já têm adotado. A substituição também do material. Essa matéria-prima, o uso do cobre para os cabeamentos, eles têm sido reavaliados em alguns países por conta dessa movimentação. Ele tem um valor no mercado clandestino. Isso. Ele tem um valor. Isso. E que acaba aguçando também a ação desses criminosos. Cometem um crime federal, geram uma série de transtornos para a sociedade, como você já trouxe aqui uma enorme lista, e também corre o risco até de colocar a própria vida também em jogo numa situação como essa. Tem uma questão ambiental, porque quando ele pega, né, ele vem recapeado e quem vai comprar, até para ter o peso real do que é o cobre, tem que queimar o fio. Então, eles também fazem uma queima também clandestina, o que acaba também afetando o meio ambiente. É bom saber que outros países já modernizaram a sua legislação, já tem perspectivas também de outras fontes para que isso venha a ser utilizado e, consequentemente, claro, a gente poder ter uma paz em relação a isso. São vários os trechos aqui na cidade onde a gente encontra pontos apagados, às vezes o poder público leva a cacetada, mas na verdade tem lá, né? Alguém roubando e principalmente um pseudo-empresário comprando com a desculpa de que não precisa saber a origem do produto. É, Marcos, mas não foi somente aqui em Maceió não, tá?